Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Centro Espírita Irmã Sheila. Nós vamos, antes de começar o nosso trabalho de hoje, dar alguns avisos, mas antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a presença daqueles que estão aqui conosco, material espiritualmente, e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, especialmente pelo nosso Instagram. Sejam todos bem-vindos. Bom, antes de mais nada, gostaríamos de avisar que ali fora a gente tem a venda de livros e a venda de lanche, que ajudam na manutenção dessa nossa casa bendita. Também, costumeiramente, recebemos doações voluntárias para a sustentação das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte. As informações estão logo ali na recepção. Nós retornamos às nossas atividades no mês de janeiro com uma mudança na Evangelho-Terapia. O Evangelho-Terapia, que acontecia sempre às segundas-feiras, a partir das 19 horas, agora acontece às quartas-feiras, no mesmo horário, com a mesma sistemática, atendimento fraterno, né? A gente tem a irradiação, a Evangelho-Terapia, o passe, então ficam todos convidados. E as palestras públicas, elas permanecem no mesmo horário, de 18h30. Logo depois do Carnaval, nós estaremos divulgando as datas dos retornos dos nossos estudos. E como eles são muitos, alguns vão acontecer de maneira presencial, outros vão acontecer de maneira online. E a gente vai fazer essa divulgação lá no Instagram. Mas, de antemão, podemos garantir que teremos aqui estudos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, para aqueles que querem iniciar o conhecimento mais aprofundado da doutrina. Teremos ainda os estudos da mocidade, a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles com a série psicológica, o André Luiz, o estudo da Gênese, o estudo sistematizado das obras do benfeitor Emmanuel, especialmente a coleção Fonte Viva com a obra Pão Nosso, a evangelização infantil. Estou esquecendo de mais algum? Já foi tudo, né? Se eu esquecer, depois a gente relembra. Então, nós, o estudo da mediunidade, né? Que a gente vai retomar também o estudo da mediunidade logo. Então, a gente tem aí alguns estudos para realizar. Também estaremos realizando dia 7 de fevereiro, nosso primeiro café fraterno, que é um momento de confraternização e de arrecadação de recursos para os trabalhos assistenciais desta casa. Tá bom? Então, lembrar que as pessoas que estão em tratamento do passe, não esquecer de passar na recepção para continuar, né, fazer ali a confirmação da continuidade do seu tratamento. E hoje está tendo atendimento fraterno e logo após a palestra da nossa querida Ana, nós vamos ter radiação, tá bom? Então, vamos ler a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, a mensagem número 190, que diz: você não tem inimigos externos. Inimigos nossos são os pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos ao ar através de outros pensamentos que atraem pensamentos semelhantes aos nossos. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades, emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas, que são, assim como nós, templos vivos de Deus. Nossos maiores inimigos moram dentro de nós, né? Então, a partir dessa nossa reflexão, dessa meditação, vamos aquietar o nosso coração, respirar muito profundamente, e quem desejar pode fechar os olhos, mentalizar a imagem doce e carinhosa do nosso Mestre Jesus e rogar a espiritualidade amiga, generosa e bendita dessa casa, que possa nesse momento envolver a todos nós, especialmente os nossos ouvidos, para que possamos ouvir com clareza e discernimento todas as palavras que forem proferidas pela nossa irmã Luz. Também rogamos a Deus que a inspire para que suas palavras, saídas do seu coração, possam tocar especialmente as nossas necessidades e que nós, ao sairmos daqui, possamos reencontrar paz e harmonia,
Que Jesus, no seu infinito amor, nos abençoe e permita que nós possamos realizar em clima de muita paz a atividade desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Gostaríamos então de chamar a nossa irmã Ana Lúcia, que é lá do Centro Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Pedro II, e fará hoje a nossa exposição. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre o ano novo, né? Hoje, 24 de janeiro, 24 de 365 dias. Ainda dá tempo, Adriana, planejar esse ano, né? Que a gente coloca muita fé, que ele seja um ano melhor do que 2025. Então, queria desejar boa noite a todos. A gente já inicia agradecendo o convite de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, fazendo esse planejamento, né, que é tão importante para a nossa vida. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa de um planejamento, né? A gente que é professor, a gente já é bem acostumado com isso. Mas é muito importante a gente se planejar. Você que é dona de casa, você faz o planejamento para a semana, você faz o planejamento do orçamento. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida necessita do planejamento. E a gente sempre está envolvido com essa questão dos ciclos, né? Fecha-se um ciclo e é muito importante a gente encerrar um ciclo para que a gente possa iniciar outro. Antes da gente começar, eu quero dizer para vocês, vocês estão recebendo uma folhinha, é só uma dinâmicazinha, viu? Que durante a nossa fala eu vou dando um comandozinho para vocês responderem, tá bom? Agora vocês não vão responder nada, só quando eu pedir. E aí isso é muito importante porque vai ajudar a gente a fixar melhor, né, os nossos planejamentos para esse ano que se inicia. Então o tema de hoje é Ano Novo, resoluções para ser feliz. Todos nós almejamos a felicidade, apesar de que de vez em quando a gente se toca lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a gente fala tanto em sofrimento, a gente busca ali as causas para as nossas angústias, a gente, né, tem a fala de Jesus que nos diz que a felicidade não é desse mundo, mas mesmo assim, né, nós estamos destinados à felicidade, apesar de que nós ainda não a conhecemos muito bem, né? A gente tem momentos de felicidade, mas a gente ainda vive num mundo de angústias, de tristezas, né? E é muito importante a gente não ficar muito apegado só à questão do sofrimento. É muito importante a gente pensar no futuro, a gente pensar nessa promessa de Jesus, né, do porvir, desse mundo feliz que espera por nós. Então, para a gente iniciar, né, a nossa palestra, eu trouxe algumas perguntas que elas são muito importantes, né, para a gente pensar juntos, todos nós aqui, com a ajuda do nosso guia espiritual que está conosco, que vai também nos conduzindo, né, na construção do nosso pensamento, a gente se perguntar o que devemos buscar no novo ano, considerando que todos somos espíritos em evolução. Todos nós aqui, tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Não, né? Que bom. Então, a gente já sabe, né? A gente já aprendeu durante algumas palestras ou alguns cursos que nós fizemos na Casa Espírita, que nós somos espíritos em evolução. Nós estamos evoluindo. E o que é necessário, né, na nossa evolução para que a gente encontre a nossa felicidade? E aí, o interessante, que a gente estava falando sobre esses ciclos, né, que se iniciam para a gente começar outro. Logo no começo do ano, no finalzinho do ano, a gente se prepara, a gente faz aquela famosa lista de desejos para aquele ano que vai começar. Eu não sei se vocês fazem, tem alguém aqui que faz a lista? Não? Olha, pois é muito importante. Eu aprendi isso na minha adolescência, antes de ser espírita.
lista, e eu sempre faço aquela listazinha, apesar de que, eu vou falar a verdade para vocês, tem algumas coisas que se repetem todo ano. Ainda não consegui, mas eu ainda coloco ela ali, tem muita fé, ainda coloco ela ali na minha lista. Mas é muito importante a gente fazer essa lista, né, do que a gente quer para esse ano que se inicia. E o interessante é que tem uma mensagem do Emmanuel lá no livro Fonte de Paz, que ele vai falar que antes do ano novo, né, foi colocado o Natal. É interessante essa mensagem dele, porque ele diz assim, resumindo, que quando está no final do ano, que a gente está cansado, né? Assim que a gente se sente no final do ano, cansado do trabalho, né? Daquela luta na família, né? A gente se enche às vezes de mau humor, às vezes a gente se impregna, né? Da reclamação, do desânimo, às vezes até dessas metas do ano de 2024 que a gente estava prevendo para o 2025, que a gente viu que não conseguiu nada, e às vezes a gente se entrega ao desânimo. E aí o Emmanuel vai nos dizer que antes do ano novo vem o Natal. Por que vem o Natal? O Natal, ele é o momento, né, que não só as cidades elas se iluminam com aquelas luzes, mas que a gente também, às vezes até inconscientemente, a gente também se ilumina com aquele momento em que até o próprio André Luiz, ele diz que o planeta Terra ele muda completamente a sua vibração. Dá para ver lá no plano espiritual que o planeta Terra ele fica mais iluminado. E não é só pela questão das luzes do Natal, é pela questão também dos nossos pensamentos, porque a gente muda a nossa vibração. A gente entra naquele clima de mudança, né, de harmonia, o nascimento de Jesus, né, aquela simplicidade, aqueles ensinamentos que vão inundando o nosso coração, que vão nos auxiliando, né, para que a gente não entre completamente naquele desânimo de fim de Natal. Olha, vocês veem que cada data ela é muito importante para nos fortalecer. E aí, né, a gente se pergunta justamente o que é preciso para ser feliz. E lá na questão 919, né, quem vem nos falar é Santo Agostinho, que ele fala de uma coisa muito importante que é, né, o autoconhecimento, que a gente precisa se conhecer. Porque às vezes a gente faz aquela lista de ano novo, mas às vezes a gente faz aquela lista, mas a gente não observa do que realmente nós somos capazes de fazer, né, para alcançar aquela meta. A gente faz ou então não faz, ou às vezes, né, como o amigo de aqui ele disse que não faz, às vezes a gente não faz, né, a nossa lista e a gente espera que o ano seja melhor, mas a gente não faz nada para aquele ano, para que aquele ano possa melhorar, né? Ou então a gente deixa a vida correr solta, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Ou então a gente fica igual aquelas folhas secas, né, que para onde o vento bate, ela leva, né? E a gente não pode ser assim, a gente precisa do autoconhecimento, a gente precisa conhecer os nossos sentimentos. E hoje eu estava vendo o Cortella falando, que era até uma mensagenzinha bem curta, que ele estava dando uma explicação até sobre uma passagem bastante conhecida, que é do livro da Alice no País das Maravilhas, que ele traz, né, o diálogo da Alice, que é aquela menina que fica perdida, que ela vai falar com o gato, né? O gato está lá sobre a árvore e ela vai pedir uma informação sobre que caminho ela deve seguir. E aí o gato faz uma pergunta, né, que é a grande questão da vida, que é uma pergunta muito importante, que ele pergunta: para onde você quer ir? E aí ela diz: eu não sei, eu estou perdida. E aí ele responde: pois para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve.
Então é muito importante para nós que somos espíritos, que estamos buscando a nossa evolução, a gente saber que caminho percorrer, saber que caminho nós devemos ir. E aí é por isso que é muito importante a gente fazer essa lista. Agora nós vamos fazer a nossa lista, vocês vão botar o nome de vocês, tem uma partezinha do nome, com a ajuda do guia espiritual. Essa daqui vai ser diferente, não vai ser aquela do dia 1º de janeiro. Acho que vocês até já esqueceram, né? Da do dia 1º de janeiro. Essa vocês vão fazer com a ajuda do guia espiritual de vocês. Botem nome, botem a data de hoje. Essa listazinha vocês vão guardar. Essa lista vocês vão guardar no evangelho de vocês. Para quê? Para que todo dia quando vocês fizerem a leitura de vocês, vocês se prepararem com a lista de vocês para que ela não fique esquecida. Tem uma parte que vocês vão colocar, quais são os desejos de vocês. Eu coloquei só 3. Eu sou muito resumida. As metas. Vocês vão colocar 3 metas. Pode ser alguma coisa material que eu queira comprar? Pode ser uma aquisição material. Nós estamos no mundo material. Mas pode ser também uma mudança muito grande que você deseja para a sua vida. É para fazer, viu, Carlinhos? Estou de olho. Nem enrole não. É para fazer. A caligrafia não tem problema. Vocês vão colocar, pode ser um material, pode ser uma mudança que vocês desejam. Quem deseja ficar fitness também pode colocar. Está lá na minha. A minha já foi graças a ela, estou pagando, que é 2023. Aí depois que vocês terminarem, quem tiver mais desejos pode colocar no ladinho também, viu? Depois dessa lista de desejos, a gente para um pouquinho, depois a gente vai continuar. E aí, falando dessas datas que são muito importantes para o nosso progresso, tem uma data que passa muito desapercebida, já no comecinho do ano, que é o dia 1º de janeiro, que é o Dia da Paz, o Dia da Paz Mundial. E é uma data assim que quase ninguém fala, e que em alguns países é até feriado, mas que foi uma data que foi trazida pelo Papa Paulo VI, que até a ONU abraçou essa data, que é muito importante, que é justamente para a gente analisar como é que está sendo a minha convivência com o meu semelhante. Como é que está sendo a minha confraternização com os meus amigos, com os meus familiares, para a gente fazer logo no comecinho do ano, no dia 1º de janeiro, esse balanço, porque às vezes a gente tem tanto problema nas nossas relações, às vezes tem uma relação muito boa com uma pessoa e do nada essa relação deixa de existir. Às vezes uma pessoa que era muito querida, ela já deixa de ser querida. Às vezes um grande amigo se transforma em inimigo. Às vezes um parente muito querido, também tem essa quebra de relação. Ou até mesmo, no nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente tem esses problemas de relações. Então a data do dia 1º de janeiro é justamente para a gente ver como é que está a nossa relação com o nosso próximo. É um convite ao perdão, começando pelo auto-perdão, da gente se perdoar. A gente não pode perdoar o próximo sem a gente primeiramente se perdoar. Se perdoar, pelas atitudes que nós tomamos, às vezes no momento de raiva, de ira, ou até mesmo da gente se perdoar de decisões que tomamos numa época em que talvez a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, que às vezes a gente traz um arrependimento muito grande, Então é muito importante a gente se perdoar, primeiro o auto-perdão, mas como também, a gente perdoar o nosso
perdoar aqueles que nos fizeram mal. Lá no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele diz que entre nós e Deus existe uma ponte. E essa ponte é justamente o nosso próximo. Eu não vou conseguir chegar a Deus sem o meu próximo. Então é necessário a gente, né, depois de fazer o exercício do perdão, a gente avaliar, né, como é que estão as nossas relações e também perdoar aqueles que nos fizeram mal. Quando a gente fala no perdão, né, a gente pensa que é algo muito fácil, né? A gente pensa assim, papo, não perdoei. É muito importante a gente conhecer os nossos sentimentos. O convite do autoconhecimento também é sobre isso, da gente conhecer, a gente analisar, né, os nossos sentimentos, se eu ainda já sou capaz, né, de perdoar, porque o perdão ele também é um processo, né? Às vezes quando a gente ouve falar do perdão, eu também já estive, né, sentada aí na cadeira com vocês, e toda vez quando eu escuto falar sobre o perdão, a primeira coisa que eu penso parece ser fácil quando a gente fala, né? Mas quando a gente passa por um processo doloroso, né, onde tem essa quebra de expectativa, onde tem essa quebra de confiança, ou até mesmo quando uma pessoa te faz um mal muito grande, porque quando a gente fala no perdão, não é por causa de uma bobagemzinha do dia a dia, não. Às vezes é algo realmente muito doloroso que a gente passou, a gente passa, nós estamos nesse mundo de provas e expiações, às vezes a gente passa por processos dolorosos na nossa família, né, no nosso círculo de amizades, e a gente precisa perdoar não pelo outro, a gente precisa perdoar por nós, né, para que a gente possa se libertar, para que a gente possa se curar, porque às vezes aquilo que não está curado dentro de nós, ele vai adoecendo também o nosso corpo, né, o nosso organismo, o nosso espírito. Então esse dia primeiro é justamente para que a gente possa iniciar o ano com o coração limpo, com o coração verdadeiramente, né, com uma vontade de iniciar o ano bem. A gente só pode iniciar algo quando a gente encerra, né, algo que está nos fazendo mal. Então também tem uma mensagem do Emmanuel, lá no livro Antologia Mediúnica do Natal, que ele diz assim, na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Eu achei essa parte tão interessante porque quando a gente inicia, né, a nossa lista de desejos, e eu falei para vocês que tem uns meus que acho que já está com mais de 10 anos que se repete, que eu coloco lá, ele está se repetindo. E essa nossa lista de desejos, quando a gente chega no final do ano, às vezes a gente fica até frustrado, né? Porque a gente diz assim, poxa, eu queria tanto isso e não consegui. E aí essa mensagem, ela fala justamente de que Jesus, ele tem fé em nós. A gente precisa ter uma fé em Jesus. Mas olha só que maravilhoso. Sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Então, muitas vezes, nem nós mesmos, né, temos fé em nós. Às vezes a gente acha que não é capaz, a gente bota uma coisa bem aqui na lista, aí você desiste. Não, vou botar isso aqui, não, acho que isso aqui é impossível. É impossível de acontecer. Isso aqui está tão distante de mim. E a gente esquece que Jesus, ele deposita essa fé em nós, em todos nós. Jesus esteve aqui conosco, né, há mais de 2000 anos atrás, veio lá das esferas solares para estar aqui conosco, porque ele deposita essa fé em nós. Então, se ele deposita essa fé em nós, nós também precisamos confiar mais em nós, não desistirmos, né, não desistirmos do que nós
estamos, né, necessariamente precisando para o nosso progresso, como também, né, dos nossos desejos, do que a gente também deseja para o nosso progresso, para o que a gente se propõe a fazer aqui na Terra. Então, às vezes, eu estou falando até público, acho que eu estou falando aqui, isso aqui mais é para mim. Às vezes a gente também tem esse espírito de desistência, né? De desistir com facilidade. Na primeira dificuldade, isso aqui é para a Anúncia, na primeira dificuldade, desiste. Então a gente precisa combater mais isso. Jesus confia em nós, a gente precisa alimentar também essa fé em nós, né? Que nós somos capazes, que nós podemos. E uma segunda pergunta é como e o que fazer para conseguir implementar as mudanças que nós precisamos. O que é que nós precisamos fazer? E aí eu lembro a vocês da passagem do cego de Jericó. Vocês lembram dessa passagem? É uma passagem bastante interessante que o cego de Jericó, ele estava ali, né? E aí sempre as pessoas passavam na frente dele, ele estava ali pertinho, né, daquela fonte que curava. Todos conseguiam chegar na fonte, se curar, mas ele não conseguia. E Jesus, observando o cego, né, certa vez chegou perto dele e perguntou o que era que ele desejava, o que era que ele queria. Ora, perguntar para um cego o que é que ele mais queria, qual era a resposta? Ele disse, eu quero ver. Mas não era só esse ver do ver de enxergar com os olhos, né? Às vezes é necessário a gente enxergar com o espírito, né? Porque muitas coisas a gente vê, muitas coisas estão bem aqui na nossa cara e a gente não consegue ver. É interessante, né, Adriana, que às vezes a Adriana que já tem muitos anos de casa espírita, às vezes vem o espírito e diz, meu filho, isso, você precisa disso. Aí quando você vê, dá uma semana, está lá, a pessoa, olha, o problema é o famoso que a mamãe dizia, entrou aqui e saiu aqui, né? Às vezes a gente quer um direcionamento, mas não quer ouvir, né? Então, o que era que o cego mais desejava? Era ver. Às vezes a gente vem na casa espírita, né, em busca da cura, e aí é interessante que quando a gente vem em busca da cura, a gente é colocado frente a frente conosco mesmo. A gente vai enxergar o quê? Que a mudança que às vezes a gente tanto deseja para o outro, às vezes essa mudança ela precisa estar em nós. Às vezes aquela pessoa que a gente mais reclama, às vezes a gente vem fazer um tratamento espiritual porque tem alguém que me persegue, porque tem alguém que é assim, que é assado, e eu não estou aguentando mais. E quando a gente começa a fazer, né, um tratamento espiritual, quando a gente começa a frequentar a casa espírita, a gente começa a enxergar que o problema não está no outro, o problema está em nós. E quando a gente assiste às palestras, a gente começa a enxergar isso. Eu me lembro que uma vez a Adriana Paulo falou numa palestra, que ela disse, eu não sei se ela lembra, mas me marcou muito, porque ela disse assim, uma palestra espírita, ela tem a capacidade de mudar a vida da pessoa, porque numa palestra, né, a gente ouve tudo aquilo que o nosso espírito necessita. E é assim que a gente se sente, né, quando a gente está na casa espírita. Mas muitas pessoas, elas ainda, né, não conseguem ver esse processo de cura, né, ele é muito necessário a gente se curar, a gente não culpar o outro, porque a gente vive muito colocando ainda a culpa no outro, colocar a culpa no meu marido, colocar a culpa na minha mãe, o problema é que a minha infância foi muito difícil, eu sofri vários traumas, a gente coloca a culpa no prefeito, a gente coloca a culpa no presidente, mas a gente nunca traz, né, a responsabilidade para conosco.
E quando a gente não traz essa responsabilidade, essa nossa listazinha de desejos que a gente está fazendo, ela vai caindo, né, de água abaixo, ela vai se esvaziando. E às vezes a gente começa o ano cheio de vontade, assim como o cego de Jericó, né? A gente vai lá para o Réveillon, a gente coloca, né, uma roupa com uma cor diferente, procurando um significado para aquela cor. A gente faz alguns rituais, que a Joana de Ângeles, ela diz, né, lá nos seus livros de psicologia profunda, que esses rituais, eles são como bengalas psicológicas, né? A gente tem até aquela vontade de mudança. Eu vou colocar uma roupa branca porque eu quero a paz. Que cor é a roupa de vocês? No Réveillon? Eu estava com pijama, né? Tá de pijama. Posso ver? Então, assim, a gente assim, eu quero uma roupa branca porque eu quero paz, mas aí a pessoa é aquela truculenta. Aquela amarela que eu quero dinheiro, mas não estuda. Colocou a minha gente, eu estava na Estação Viva, tá todo mundo de amarelo. Doido com dinheiro. Vamos ver se daqui para agosto o dinheiro aparece. Às vezes a gente coloca o vermelho, rosa, porque é um grande amor, mas aí a gente também, né, não, às vezes até o grande amor aparece, mas a gente também não contribui, porque tem aquela personalidade forte, né, porque quer comandar a relação. Então são tantas dificuldades que nós carregamos, né, dentro de nós, que não adianta só colocar uma roupa. A Márcia está sendo que qual foi, Márcia? Às vezes não adianta só a cor. Então não adianta só a cor. O que é importante é, tem gente que acredita, a gente até vai, mas a gente sabe que não é só isso. É muito importante uma mudança. Então, para a nossa listazinha que vocês estão fazendo, né, eu coloquei o nome vícios porque nós carregamos vícios morais, viu? Do lado dos desejos que vocês colocaram, vocês vão com muita sinceridade colocar do lado o que é que impede você, olha o autoconhecimento, o que é que impede você de conquistar aquilo que você mais almeja. Por exemplo, se eu coloquei que eu quero comprar algo, uma casa, um meio de transporte, alguma coisa assim, aí você vai dizer assim, mas eu não consigo. Mas por quê? Às vezes é uma pessoa que é desregrada com dinheiro, às vezes não é só porque ganha pouco não, viu? Às vezes é uma pessoa que não consegue economizar, né, que gasta muito, besteira principalmente, né? Às vezes, né, é uma pessoa que tem realmente, né, muita dificuldade com a questão das finanças, de organização. Então vocês vão colocar do lado da lista de desejos de vocês, né, o que é que está impedindo vocês de alcançar. Pode começar. É o tempo que a palestrante é assim. Tem aqui, ó, para fazer Tá. O que é que realmente a gente precisa, né, para ser feliz? Então, Emmanuel, lá no livro Fonte de Paz, ele diz que a gente precisa vivenciar pelo menos 5 minutos do dia com Jesus. 5 minutos do dia é tão pouco, né? Muito pouco, porque o dia tem 24 horas. O que seria isso? Nós estamos nesse processo, né, de estudar o Evangelho, de conhecer um pouco mais sobre o plano espiritual. O que seria isso? É conhecer, pensar e agir e caminhar com Jesus. É nos momentos de dificuldade a gente pensar, como será que Jesus agiria se ele estivesse aqui no meu lugar? Por exemplo, no momento de uma ofensa, o que será que Jesus responderia? Porque às vezes a gente tem a resposta na ponta da língua, né?
Uma pessoa me faz uma ofensa, eu rebato com 2, 3 na mesma hora. E ainda tem pior, os que não rebatem, passam o dia e a noite pensando, eu devia ter dito aquilo, ou eu devia ter respondido, que já é uma obsessão, viu? Quando você recebe uma resposta amarga e você não respondeu na hora, e você passa o dia todinho pensando naquilo, você nem consegue dormir, acorda de madrugada, aí você fica, mas naquela hora eu devia ter dito isso, aí já é uma obsessão. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas o que é pensar e agir? É pensar, se fosse Jesus no meu lugar, o que será que Jesus teria feito? O que será que Jesus teria dito? Pensar e agir como Jesus é estar em prece, né? Como é estar em prece? É todo o tempo rezando? Não, é agradecendo mesmo, é o sentimento de gratidão a tudo que nós recebemos, porque às vezes a gente só enxerga o que nós não recebemos. Nessa lista, quando for no final do ano, talvez vamos fazer, né? Fica que dê tudo certo. Mas aquilo que você não conseguiu, né, atingir, a gente não vê só as coisas negativas, a gente não vê só aquilo que a gente conseguiu atingir, mas a gente vê também o olhar de gratidão, é de você ver tantas outras coisas que você nem colocou como meta na sua lista, que talvez nem era a sua prioridade, mas que apareceu na sua vida, né? Às vezes é uma pessoa muito importante, né? No ano passado, é muito interessante, no ano passado eu trabalhei numa escola, agora não tem ninguém de segundo assistindo, acho que não tem não, né? Ninguém assistindo. No ano passado eu trabalhei numa escola, que era uma escola muito grande, e assim, era uma escola que teve um problema de convivência muito grande. Mas às vezes a gente vê as bênçãos nas pequenas coisas. Apesar de ter sido um ano muito intenso, ano de IDEB, né, aquela cobrança muito grande, a gente querendo sempre estar ali atingindo uma meta e a cobrança, mas às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida para tornar aquele ano que poderia ter sido muito difícil, né, de se tornar mais leve. Então, às vezes é um colega de trabalho que é ali animado, que te instiga, né? Que te ajuda, que torna o dia mais leve. Então, essas pequenas bênçãos, Deus também vai colocando na nossa vida. Às vezes a gente só olha com um olhar negativo. Se a gente olhar para baixo, diz lá no Evangelho. Se a gente olhar para baixo, a gente só vai ver as coisas ruins. A gente tem que estar sempre olhando para o horizonte, né? Sempre tem muitas coisas boas acontecendo na nossa vida e a gente não enxerga. A maioria das coisas que nós temos e que nós somos hoje, se a gente for observar, era um desejo muito grande lá no passado. Ter uma família, ter a nossa casa, né? A gente às vezes ter o nosso emprego. Então, assim, são coisas que às vezes a gente até esquece de agradecer, né? De ter esse olhar de gratidão. Então, esse olhar de gratidão, ele é muito importante. Bem, lá em 1962, Allan Kardec recebe uma carta lá de Lyon, com 200 assinaturas de Feliz Ano Novo. Eram os espíritas ali escrevendo para o Allan Kardec, está lá na Revista Espírita, agradecendo ao Allan Kardec, né, pelos ensinamentos, né, justamente, né, pela maneira como ele se dedicou ao Espiritismo. E aí, nessa carta, né, de alegria, de reconhecimento, eles pedem conselhos para Allan Kardec para o ano que iria se iniciar, conselhos para o Ano Novo. E o nome dessa mensagem é Carta de Ano Novo. E lá nessa carta, que é uma carta bastante extensa, né, ele dá vários conselhos, que esses conselhos servem até hoje, para 2026. E ele fala, né, do conselho principal, que é justamente o combate ao orgulho e ao egoísmo, que está ali, né, sempre caminhando lado a lado ao que nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as maiores chagas
né, do nosso espírito é justamente o orgulho, né, que nos impede de avançar, né, o orgulho, principalmente quando a gente não se vê, né, numa situação como errado, a questão do autoconhecimento que a gente falou lá no início, como também que nos impede de reconhecer o nosso erro. O egoísmo, que é quase ali filho do orgulho, né, que às vezes as pessoas acham que é porque a pessoa tem a personalidade forte, mas não tem nada a ver com personalidade forte, né? Quando você quer tudo do seu jeito, só pode ser do meu jeito, do jeito que eu quero, se não for, já não serve para mim. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o orgulho e o egoísmo, que são os vícios e o pai de todos os outros que nos afastam do nosso semelhante e que também, principalmente, nos afastam de Deus. É como se aquela ponte que o André Luiz falou lá no início, ele se quebrasse. E aí, ele traz um outro conselho também que é muito importante, já lá naquela época. Ele fala para evitar trazer para os centros espíritas debates políticos e questões irritantes. Eu achei interessante porque esse ano é um ano de eleição, né? Eu lembro do ano da eleição para presidente, principalmente, que hoje já as eleições para presidente estão mais quentes do que para prefeito. Primeiro, antigamente as pessoas brigavam na eleição para prefeito, agora é para presidente, né? E a gente vê essa quebra muito grande entre as famílias, né? entre os amigos, né? Para essa questão da política. E para a gente evitar trazer essas questões para os centros espíritas, né? Debates que muitas vezes, né, vai baixar a vibração, né? Vai trazer problemas de convivência. Eu achei interessante porque a gente pensa que não, mas já está, né, bastante quente essa questão da política. E finalizando, né, com a parte que eu gostei mais, que é justamente quando ele nos dá os cumprimentos, né, que são os conselhos, ele diz assim: eis, meus amigos, os conselhos que eu vos dou, e os quais junto os meus votos para o ano que começa, não sei que provas Deus nos destina para este ano, mas sei que para vós, como para o soldado, a recompensa é proporcional à coragem. Os cumprimentos de Kardec para todos nós que somos espíritas. Então, nós ainda não sabemos, né? O ano se inicia agora, estamos ainda quase finalizando janeiro, mas a gente sabe que nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Nós passamos por dificuldades, muitas dessas dificuldades, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, muitas delas, está lá no capítulo 5, muitas delas, né, dessas dificuldades nós atraímos pela nossa invigilância, nós atraímos porque nós trazemos dívidas do passado, se não for dessa vida, é de vidas passadas, mas o importante é a gente compreender que devemos passar por elas com coragem. Tudo que Jesus espera de nós é justamente coragem. Coragem diante das dificuldades. Minha irmã, eu estou assim até orgulhosa dela. Minha irmã passou pelo um processo agora no final do ano, que o marido dela se acidentou, né? Ele está na UTI já há mais de 2 meses. E minha irmã não sabia nem qual era o quilo de carne no açougue. Tudo era ele. E aí, de repente, né, ela se deparou com essa situação que tudo que a vida esperou dela foi coragem. Ela não teve tempo para chorar, ela não teve tempo para se maldizer, nem para se perguntar por que é que aquilo estava acontecendo. Ela já aprendeu a dirigir em Teresina, a resolver documentação, e quando ela fala assim, eu fico olhando assim para ela, às vezes ela até pensa assim,
assim, meu Deus, se fosse eu, acho que se eu estivesse no lugar dela, porque quando a pessoa passa por certas situações, né, às vezes a gente se paralisa, a gente fica paralisado diante das dificuldades. E o que Jesus espera de nós é justamente isso, coragem, né? Coragem diante das dificuldades. Nós não sabemos de maneira nenhuma o que é que está nos aguardando nesse ano de 2026, mas é necessário que nós tenhamos coragem. Então, os ensinamentos, né, de Jesus, eles são muito grandes, né? E a todo momento ele nos convida justamente a essas mudanças que nós precisamos realizar na nossa vida. E aí, quando a gente pensa nos ensinamentos de Jesus, né, vários vêm à nossa mente, mas aí eu queria falar para vocês do exemplo de Zaqueu. Zaqueu, né, a gente sabe da história de Zaqueu. Zaqueu, ele era de baixa estatura. Mas quando ele soube que Jesus estava passando por ali, Zaqueu, ele subiu numa árvore, né, para ser visto por Jesus. Quer dizer, Zaqueu, ele se elevou, né? Às vezes a gente precisa fazer o que Zaqueu fez. A gente precisa se elevar, porque a nossa vibração ela baixa com tanta facilidade, né? Às vezes a gente sai aqui da palestra, toma um passe, sai se sentindo bem, aí está passando, volta para casa, dá aquela rodinha de vizinha na porta da casa, a gente senta lá para quê? Né? Baixa a vibração ligeirinho, né? A gente começa a fofocar, né? Vem a maledicência, e aí a nossa vibração ela baixa com muita facilidade. A gente precisa lembrar do exemplo de Zaqueu, né, que se elevou para estar com Jesus. E naquele momento que Zaqueu se elevou, Jesus, quando viu, disse assim: olha, Zaqueu, ainda essa noite eu estarei na sua casa. E aí Zaqueu se alegrou muito e recebeu Jesus na sua casa. E a gente precisa receber Jesus também no nosso lar, né? Através do culto do Evangelho, das nossas preces diárias. Para finalizar, que eu sei que eu falo demais, aqui na agenda, né, ele traz uma mensagem. Cada dia tem uma mensagem de ano novo. E aí hoje, 24 de janeiro, né, ele diz assim, uma mensagem de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier, está lá no livro Vida e Caminho. Ano novo é também a oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas, olha aí as promessas, velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se fostes ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se desencansastes em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila do dever do bem cumprido. É claro que eu não tenho capacidade, né, para falar sobre isso, eu tinha que trazer uma mensagem do Emmanuel. E aí, finalizando, né, o cartãozinho de vocês, a gente pode resumir 2025 em uma palavra? A gente resume, né, o ano de 2025 em uma palavra, mas principalmente tendo gratidão a Deus, porque nós estamos aqui, resistimos a muitas dificuldades. Eu sei que cada um de nós aqui trazemos
né, as nossas dificuldades interiores, né? Tantas coisas nós vencemos também nesse ano que se passou, às vezes até achando que não ia me aguentar, que não ia resistir. Tem horas, né, que a gente é tão dramático, né, que assim, eu não aguento mais, eu não quero, né? Mas aí, olha, Jesus confia em nós. Vocês lembram da mensagem? Até naqueles momentos que a gente achou que não ia suportar, Jesus confiou em nós e nos deu coragem, né? Mesmo quando a gente vacila. Então vocês possam, né, resumir uma palavra e o que vocês esperam para 2026, né? Tem aí também para vocês colocarem. Eu peço que vocês, ao chegar em casa, coloquem dentro do Evangelho de vocês, todos os dias quando vocês forem fazer o Evangelho, eu sei que vocês fazem o Evangelho todos os dias, vocês forem fazer as leituras de vocês, né, vocês possam se deparar com essa lista, para ela não ficar esquecida, para que não seja só no final de dezembro vocês olharem para ela e ficarem decepcionados, né? E que Deus queira que seja acrescentado, né, muito mais que nós merecemos. Às vezes até aquilo que às vezes a gente não enxerga em nós, Jesus enxerga e acrescenta. Então, muito obrigada, agradeço ao convite, né, de todos, do irmão Sheila. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Acho que está com 3 anos que eu estou aqui. Então, uma alegria muito grande. Que Jesus abençoe, né, verdadeiramente os nossos propósitos no bem. Muito obrigada. Agradecer a Ana, né, por as suas palavras sábias e consoladoras, que deixaram quentinho aqui o nosso coração. E nós vamos pedir às pessoas que estão acompanhando nas redes sociais que façam o passo virtual. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar o link. E aqui nós vamos dar início à nossa